Nessa aula de hoje eu irei falar com você sobre as leis do município de Primavera do Leste que caem em provas de concurso público. Inclusive vou trazer também algumas dicas para vocês ao longo dessa aula, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você, para que você possa acompanhar comigo e pegando notas aí também, tá certo? Vamos lá. Eu vou falar aqui das leis de Primavera do Leste, né, aqui do município de Primavera do Leste, que já foram cobradas em prova de concurso público, inclusive do concurso de 2023, que ocorreu em 2023, mas que são leis que estão presentes em todos os concursos realizados pela prefeitura e também cai também em prova de processo seletivo nos cargos equivalentes e semelhantes que aqui aparece. Eu vou descrever aqui, tá certo? Vamos lá aqui, gente, para a gente ganhar tempo. Então, o objetivo nosso aqui dessa aula de hoje aqui é apresentar aqui para vocês, né? Eu falo para vocês como se tivesse bastante gente me ouvindo, me assistindo nesse momento, mas independentemente de você estiver sozinho ou não, tá? Então, que eu vou apresentar para vocês hoje todas, né? Todas as leis municipais, né, aqui do município de Primavera do Leste, já cobradas em concurso, né? E que vamos dar um enfoque aqui para o concurso de 2023, que foi um concurso onde trouxe vagas para vários cargos, mas também, no geral, vai valer para qualquer outro concurso que você for fazer, tá? Que você deve sempre se atentar para o seu cargo, tá? Porque tem leis que não vai cair em todos os cargos, tá? Tem leis que são mais específicas para alguns cargos, tá? Mas tem outras leis que eu vou mostrar aqui para você, que caem em todos os cargos, tá? Independentemente da, da área ali, independentemente do nível de escolaridade, essas leis, elas caem para todos os cargos que eu vou mencionar daqui a pouco, tá? Eu vou também mostrar para você aqui os cargos, né, que houve a cobrança dessas leis, né, quais são os cargos. Eu vou, como eu mencionei, eu vou ter como referência aqui o concurso de 2023, tá? Concurso público, realizado pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste no ano de 2023, tá? Eu vou também trazer algumas orientações para você que está me assistindo aqui, com algumas dicas de estudo, tá? Pré-edital, né? Antes do edital ser publicado, né? E também pós o edital, né? Ou seja, antes do edital ser publicado, é bom que você tenha em mente que você tem que ter aí algumas estratégias de estudos antes do edital ser publicado. Agora, depois que o edital foi publicado, você tem que ter uma outra pegada diferente. Eu digo pegada, eu quero dizer, uma outra estratégia de estudo diferente, tá? É isso. Vamos aqui, seguindo. Então, vamos falar aqui dessa primeira lei aqui, tá, pessoal? Uma lei muito importante, importantíssima, tá? Essa lei número 679 do ano de 2001, tá? É uma lei municipal muito conhecida como o Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Do município de Primavera, tá? Essa lei aqui, no concurso de 2023, ela caiu para todos os cargos, tá? Se não me falha a memória aqui agora, mas eu acho que deve ter sido ali, eu não me recordo agora de cabeça, tá, pessoal? Foi uma falha aqui minha, mas eu não me recordo de cabeça a quantidade de cargos ali. Eu tenho notado aqui, mas eu não me recordo. Mas eu acho que deve ter sido próximo a 80 cargos ali, né? Ou seja, essa lei caiu para todos, tá? Todos os cargos. Então, todos os candidatos que foram
se preparar para que se prepararam para alguma prova do concurso de 2023, teve que estudar essa lei, teve que resolver questões dessa lei, para que elas pudessem acertar as questões no dia da prova, tá? E o mesmo recado que eu aproveito aqui já para trazer para você, é que você tem que estudar essa lei, tá? Lá no finalzinho aqui do nosso material aqui, da nossa aula de hoje, eu vou trazer lá o site, onde você vai encontrar um abençoado. Passou aqui na rua, o pessoal não tem limite, né? Mas vamos lá, onde você vai encontrar essas leis atualizadas, tá bom? Então, anote aí essas leis que eu estou te passando para você anotar depois. Em alguns, na maioria para a maioria dos cargos, gente, essa lei, ela caiu ali no conteúdo programático da parte geral, tá? E para alguns cargos, ela foi exigida dentro do conteúdo específico, tá? Então, fica bem atento quanto a isso aí, tá? Essa é uma lei consideravelmente grande, mas nem tudo que está na lei é cobrado, né? Ou você sabe disso, ou se não sabia, já fique sabendo, tá? Mas se você não conhece a lei, você vai precisar estudar toda a lei para você ter uma noção geral, até porque na hora que você for começar a resolver questões, você já tem um conhecimento prévio da lei, tá? Então, você vai ter que ler toda a lei, você vai ter que tirar um tempo, ler esta lei, e aí depois você vai começar a resolver questões. Aí, conforme você vai resolvendo as questões, você percebe que as questões elas são cobradas com mais frequência de um determinado assunto, de 2 ou 3 assuntos ali na lei, e não toda a lei, tá bom? Vamos dar seguimento aqui. Nós temos essa outra aqui, a lei número 1555 de 2015. Essas leis aqui, pessoal, todas elas sofrem alterações ao longo do tempo, praticamente todo ano, tá bom? Mas ela continua a mesma lei, tá? Ela vai sofrer alterações por outras leis. Essa lei aqui, ela fala sobre o plano, ela trata do Plano Municipal de Educação, PME, né? Plano Municipal de Educação do município de Primavera do Leste. Essa lei aqui, ela foi cobrada no concurso de 2023 para o cargo de auxiliar educacional e o cargo de professor, os cargos de professores, tá? Ela veio ali cobrando ali para professores, ela veio cobrando a parte de conhecimento gerais e para auxiliar educacional ela veio cobrando ali na parte do conteúdo específico. Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui, né? Vou citar esse caso aqui, mas também você pode levar em consideração para os outros casos que eu irei mostrar em seguida. Essa lei aqui, por exemplo, para auxiliar educacional, veio cobrando ela na parte específica. E quando um assunto é cobrado na parte específica, no geral, é um conteúdo que tem um peso maior, ou, por exemplo, ou a questão ali vai ter um peso 2, ou, de repente, vai ser cobrada uma quantidade maior de questões sobre aquele assunto, sobre aquela lei. Você entendeu? Então, essa é uma das diferenças de um conteúdo ser cobrado na parte geral e de ser cobrado também na parte específica, tá? Algumas dessas leis aqui, elas foram cobradas tanto na parte geral quanto na parte específica ao mesmo tempo. Então, para você ver como isso é importante você ter esse entendimento, tá certo? Então, por exemplo, imagina só que você vai se preparar, ou está se preparando, né? Eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, para o cargo de auxiliar educacional. Tá? E aí, tendo em vista que o último concurso, o último não, né, gente? Tendo em vista que o concurso de 2023, né? 2023 foi para o cargo de auxiliar educacional. Essa lei foi cobrada na parte específica. Então, você já tem que ter um pouquinho de atenção aí, tá? Porque no próximo concurso, pode ser que esteja
exigida essa mesma lei para o cargo de auxiliar educacional dentro do conteúdo específico. E, como eu já mencionei, quando um assunto é cobrado dentro da parte específica, você tem que sempre observar aí se no seu edital o conteúdo específico ele tem peso 2, porque uma questão vale 2 pontos, duas questões vale 4 pontos, dependendo aí do peso que a banca der sobre cada item do conteúdo específico, não é? E se vier ali dentro do conteúdo geral, geralmente ali o peso é um pouquinho diferente, tá bom? E para professores aqui no caso, né, estou dando um exemplo também, que ocorreu, essa lei ela veio cobrando ali, ela caiu na parte de conteúdo geral. Beleza, gente? Vamos aqui seguir, tá? Tem esse decreto aqui, decreto 2.587 de 2025. Ele é um documento de referência curricular, tá? Na área da educação. Ele caiu para o cargo de professores, tá? Todos os cargos. E esse decreto, gente, ele é atualizado anualmente, tá? Eu não sei o momento que você está assistindo essa videoaula, mas pode ser que quando você for lá no site das leis, que eu vou deixar aqui abaixo daqui a pouco o site, tá? Você vai ver que esse decreto pode ser que tenha sido alterado por um outro decreto. Tá? Você vê que o decreto aqui, ó, traz o número do decreto, né? E aqui traz o ano, tá? E quando o decreto ele é alterado, você vai ter um decreto com outro número aqui e com o ano diferente, tá? Mas quando você pesquisa lá um decreto, ele vai estar lá, por exemplo, se você pesquisar esse decreto e ele não tiver mais em vigor, você vai ver lá que está escrito lá que ele foi alterado pelo decreto, vai ter lá foi alterado, né? Alterado não, geralmente é revogado, né? Revogado, né? Pelo decreto, geralmente aparece assim, né? Pelo decreto XYZ de 2000 certo? Então, geralmente vai aparecer assim, tá? Na hora que você clicar lá nesse decreto, se não tiver mais em vigor, vai aparecer isso aí, tá? Que ele foi revogado, mas foi revogado pelo decreto tal. Então, você deve levar em consideração o decreto que estiver em vigor quando você estiver estudando, tá bom? Vamos dar seguimento aqui. Deixa eu só dar uma pausa. Falando aqui, né? Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar que dessa lei, a lei municipal, essas leis, todas elas são leis municipais, tá? Leis aqui do município de Primavera do Leste. Essa lei 1020 de 2007, lei 1020, né? Ela trata sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo, né, do município de Primavera, né, da prefeitura, certo? Ela caiu para o cargo de controlador interno, tá? Para todos os cargos de controladores, estava previsto no edital do concurso de 2023, e essa lei foi exigida para os 3 cargos, tá? Tinha 3 cargos de controlador, e essa lei foi cobrada para os 3 cargos, tá? E ela foi cobrada dentro do conteúdo de conhecimento específico. Uma lei muito importante, tá? Para quem vai fazer prova para essa área de controle, tá? Controlador interno. Perfeito, gente? Vamos dar sequência aqui. Tem esse outro decreto aqui, decreto número 1006 de 2008, um decreto bem antigo. Ele regulamenta a lei 1020 de 2007, essa lei aqui, tá? Que nós acabamos de ver aqui, tá? Então, ele regulamenta essa lei, tá? E
E esse decreto caiu aí, tá? Para o controlador interno, dentro do conhecimento específico também. Tá certo, gente? Vamos dar seguimento. Esse outro decreto aqui, ó, o decreto número 1008 de 2008. Esse decreto ele trata de uma instrução normativa do controle interno também. Caiu para o cargo de controlador interno, dentro do conteúdo programático de conhecimento específico. Então, você que vai fazer a prova nessa área aí de controlador, então você tem três normas importantes, esses dois decretos aí, e essa lei 1020. Você vai fazer prova nessa área, você tem que conhecer, porque isso aí vai ser exigido, vai cair na sua prova. Outra coisa aqui, gente, agora essa aqui essa lei aqui, ela é a principal lei orgânica do município, tá? Ou lei orgânica municipal, ou LOM, né? Então, mas assim, é lei orgânica do município de Primavera, tá? Essa lei aqui, ela é a lei máxima do município, tá bom? O município ele não tem constituição igual os estados e a União, né? Nós temos aqui em nível nacional, nós temos aí a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Aí nós temos nos estados Constituição Estadual e a nível do município você não tem uma Constituição municipal, você tem a lei orgânica. Mas a lei orgânica, ela é a lei que trata ali das diretrizes de tudo, né, do município, que envolve ali o município de maneira macro, tá? Aí depois você tem as leis ordinárias, depois você tem as outras leis complementares e uma série de atos normativos para que as coisas possam funcionar, né, na administração, tá? Então, essa lei aqui, ela foi cobrada dentro do conteúdo específico para agente administrativo, tá? Para agente administrativo, essa lei, ela caiu dentro do conteúdo programático específico, tá? E também ela caiu para todos os outros cargos, na parte ali de conhecimentos gerais. Então, veja bem aqui, a lei orgânica, ela foi cobrada para todos os cargos, tá? E para esses cargos, ela caiu ali dentro do conteúdo de conhecimentos gerais. E para o cargo de agente administrativo, ela caiu também, né? Ela caiu dentro do conteúdo de conhecimentos gerais e dentro da parte de conhecimento específico. Eu mencionei agora há pouquinho que quando uma lei, né, ou qualquer um outro conteúdo, ele está dentro da parte de conhecimento específico, é que o examinador, ele considerou que o candidato devesse ter um pouco mais atenção ali, porque pode ser que seja cobrado uma quantidade maior de questões, ou, dependendo da prova, o conteúdo específico ele possa ter um peso maior. Então, fique atento a isso aí, tá? Você vai fazer prova do cargo de agente administrativo, você já fique atento quanto a isso aí. E também para os outros cargos, tá? Conforme eu estou mencionando aqui. Pessoal, aqui, esse conteúdo aqui é sobre a história do município de Primavera do Leste, tá? Cai para todos os cargos, tá? E esse conteúdo, ele está ali dentro do conhecimento, ele está ali dentro de conhecimentos gerais, está na parte geral. Agora, só uma observação importante aqui, bem importante. Vamos só dar um... Nos editais que eu analisei, tanto de concurso público quanto de processo seletivo, você vai ver lá que no edital aparece o seguinte, ó. Geralmente aparece assim, ó. Aspectos
geográficos do município. Assim, não fala município de Primavera, mas veja, se você está se preparando para um concurso do município de Primavera e está isso lá no seu edital, na verdade, assim, aspectos gerais e geográficos. Se aparece isso aqui, gente, o que é que está cobrando? Está cobrando tudo, gerais. Inclusive, nesse geral aqui, ó, entra também a atualidade. Entendeu? Porque ele não está separando, ele está cobrando tudo. Pode cair qualquer coisa aqui dentro. Tá? Geográfica é sobre a geografia do município. Então pode cobrar isso aqui. Entendeu? Limites do município, qualquer área territorial do município. Tá? E pode cobrar tudo também. História do município, aspectos históricos mesmo, entendeu? Fundação, criação do município. Então fica atento a isso aqui, tá? Porque ele fala que essa parte aqui, deixa eu só te dar um dado mais aqui, ó. Essa é isso aqui assim, ó. História. Esse termo aqui, história, história, não aparece, não vem no edital, tá? Não vem no edital. Então você tem que anotar isso aí. História não aparece no edital. Mas já caiu questão perguntando sobre aspectos históricos. Veja, só para você ver, né, como é que é. Ele cobra aspectos gerais, mas dentro do aspecto geral, ele vai cobrar história. Então, fica bem atento nesse linguajar dos editais, que às vezes os editais eles não são muito claros e você tem que aprender a interpretar, viu? Isso é um trabalhinho que, com o passar do tempo, conforme você for fazendo prova, né? Isso eu aprendi ao longo do tempo, que é você interpretar aquilo que está no edital. Se você está começando, você pode ter uma certa dificuldade, tá? Mas com o passar do tempo você vai aprendendo, tá? Então veja, não cai, não aparece no edital história. Pelo menos se você pegar o edital, por exemplo, do concurso de 2023, não aparece história de primavera, mas caiu questões. Inclusive, esse dia eu fiz um vídeo, tá? Eu até criei um curso com as 12 questões que foram cobradas no concurso de 2023 sobre a história do município, história, legislação e atualidade, conhecimentos gerais, geográfico, tudo. E caiu nesse concurso de 2023, tá? Então você deve ficar muito atento quanto a isso aí. Não menosprezar esse conteúdo aqui, porque ele cai na prova, tá? E é um conteúdo relativamente fácil, tá? Nós temos essa outra lei aqui, gente, a Lei 2061 de 2022. Essa é uma lei que trata sobre o plano diretor do município de Primavera, tá? E essa lei, ela... Deixa eu só verificar aqui uma coisa aqui, gente. Eu acho que eu acho que eu fiz um... Ah, pera aqui.
Pessoal, essa lei, plano diretor, ela caiu, aqui eu acabei não trazendo aqui o, deixa-me só, plano diretor. Deixa-me só, plano diretor também, ela caiu por vários, eu tinha notado aqui os cargos aqui, tá? Deixa-me só verificar uma coisa aqui. Pessoal, dando continuidade aqui, tá? No salvo aqui. Essa lei 2061, ela trata aqui, eu estou fazendo aqui uma correção, ela trata aqui do Plano de Desenvolvimento Integrado de Primavera do Leste, tá? Essa lei, ela não aparece no edital do concurso de 2023, mas é uma lei que ela é voltada para os cargos técnicos, tá? E geralmente é uma lei que, se fosse cobrada, ela cairia junto ali do conteúdo específico, tá? Mas só fique atento aí, que geralmente essa lei, ela trata muito sobre questões de desenvolvimento do município, tá? Aí você tem várias leis também que trabalham nesse sentido, você tem ali o plano diretor, você tem também o código de obras, você tem também o zoneamento. Então, para os profissionais, analistas e técnicos que trabalham nessa área aí, por exemplo, arquitetos, engenheiros, topógrafos, essa é uma lei que essa pessoa ela vai ter que estudar essa lei. Talvez para o concurso, não, se não vier cobrando no edital, tá? Mas para o dia a dia, para a sua atividade, ela vai precisar estudar essa lei. Fica só atentos aqui, tá? Não aparece no edital do concurso 2023, mas depois você pode estar colocando aí junto com o seu material de estudo essa lei para você estudar, tá bom? Só que ela não caiu no edital de 2023, mas pode ser que caia no próximo, ou no próximo edital, ou quem sabe já está até no edital do seu concurso que você está estudando, tá bom? Fica só atento a isso aí. Vamos dar sequência aqui. Nós temos essa outra lei aqui, gente, a Lei 497. Essa lei aqui, ela é a lei que trata sobre o zoneamento e uso do solo do município de Primavera do Leste, tá? Essa lei é importante. Essa lei, ela caiu para o cargo de fiscal de obras e postura, cargo de arquiteto também, tá? Ela caiu dentro aí do conteúdo específico, tá? É uma lei específica que trata desses assuntos aqui, que é um assunto que quem é fiscal de obras e postura, quem é arquiteto aí, vai ter que estudar porque faz parte do dia a dia deles, tá? Então, essa lei aqui é importante, tá? Se você vai se preparar para o cargo de arquiteto, o cargo de fiscal, também não vi no concurso sendo cobrado para engenheiros, tá? Mas é uma lei muito importante. Essa outra lei aqui, a Lei 498 de 1998, uma lei também antiga, mas importante, ela fala sobre o parcelamento do solo urbano do município de Primavera. Foi cobrado para o cargo de fiscal de obras e também para o cargo, fiscal de obras, e foi cobrado dentro do conteúdo de conhecimento específico, tá? O que mais que a gente tem aqui? Nós temos essa outra lei aqui, a Lei 499 de 1998 também, que fala sobre o Código de Obras, tá? Essa lei ela trata sobre o Código de Obras. Caiu para o cargo de fiscal de obras e postura, também para o cargo de arquiteto. Ela caiu dentro do conteúdo de conhecimento específico. Viu, gente? Só leis importantes, várias leis
Muito boa. Você foi criado nessa época aí, tá? Pouco depois que o município foi criado, né? O município foi criado em 1986, então foi necessário que fosse criada várias leis ali naquele período após a criação do município, para que daí por diante o município ele pudesse se começar a desenvolver, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Nós temos essa outra lei aqui, a lei de número 500 de 1998, a lei que fala sobre o Código de Postura, tá? Não vamos confundir, tá? Nós temos aqui a lei 499, é o Código de Obras, tá? Código de Obras. E ela caiu para o cargo de fiscal de obras e postura, e também arquiteto. A lei 4, a lei 500, a lei que trata sobre o Código de Postura. E ela caiu para o cargo de fiscal de obras, arquiteto e engenheiro. Tá? Engenheiro, gente, todos, tá? Todos os cargos de engenheiro, tá? No concurso de 2023, se não me falha a memória aqui agora, teve lá para... Cadê o... Tivemos lá engenheiro eletricista, né? Civil, engenheiro eletricista, engenheiro civil. Se caiu mais outros aí, que eu não me recordo agora de cabeça, mas engenheiro eletricista e engenheiro civil estava lá no edital, né? Então, esse conteúdo aqui ele caiu para esses cargos dentro do conteúdo específico. Gente, vamos avançar aqui. Nós temos essa lei complementar, número 691 de 2001, é a lei que trata sobre o Código Sanitário do município de Primavera. Essa lei ela caiu ali para o cargo de fiscal sanitário, tá? Fiscal sanitário, e ela caiu dentro do conteúdo de conhecimento específico. Tá? Então, você que vai se preparar para o cargo de fiscal sanitário, isso aqui, você não tem nem dúvida que você precisa estudar esse código, né? Então, tá se preparando na fase de pré-edital ou pós-edital, você vai ter que saber isso aqui, tá? Você vai ter que saber isso aqui por dois motivos, né? Porque você vai ter que responder questões no dia de sua prova sobre esse código e também você vai ter que saber muito sobre esse código aqui para o seu dia a dia, para a sua atividade, tá? Então, no desenvolvimento de suas atividades no dia a dia, você vai precisar ter que saber desse código aqui, porque você vai se deparar com muitas situações no dia a dia, você vai ter que aplicar o código na prática, tá? Então, você vai se preparar para o cargo de fiscal sanitário, essa lei aqui ela é a chave para você se preparar, viu? Vamos dar sequência aqui, nós temos a lei 699 de 2001, essa lei aqui, ela fala sobre o Código Tributário Municipal, o Código Tributário do município de Primavera do Leste. E esse Código Tributário, gente, é uma lei, tá? Essa lei aqui, tá? Foi cobrado para o cargo de fiscal tributário e assistente financeiro, tá? Aqui deu que falhou aqui, mas assistente financeiro. Ótimo tributário, né? Ele caiu para o cargo de fiscal tributário, né? Lógico que vai ter que cair,
E você tem que saber muito sobre isso aqui, tá? O Código Tributário é grande. E para assistente financeiro, tá? Caiu dentro do conteúdo específico. Tá? E uma dica aqui para você, que eu ia até falar mais para frente. Você tem que, depois que terminar essa aula aqui, ir lá no site lá que eu mencionei, que eu vou falar para vocês. Vocês vão lá, caso vocês ainda não tenham aí, e baixe essas leis, tá? É gratuito, você não paga nada para baixar as leis, tá? Talvez você vai ter só que fazer lá um cadastro lá no site, mas acho que nem precisa. Você vai baixar essa lei e vai ler. Você vai ter que ler essa lei. Não só essa lei que eu estou falando aqui no geral, tá? Todas as leis que eu mencionei aqui, tá? Por exemplo, se você vai estudar para fiscal tributário, você tem que ter esse código tributário aqui impresso. Você tem que imprimir isso aqui, manda encadernar e vai estudar isso aqui. Ou baixa em PDF no seu computador e vai estudar. Eu sempre gosto dos dois do conteúdo, tá? Tanto do PDF quanto do impresso. Mas se eu fosse você, se eu fosse me preparar para um cargo desse, que eu imprimia esse código e lia todo ele. Aí depois que você lê, você vai resolver questões, tá? E as questões, primeiramente, eu sugiro que você resolva questões inéditas ou também questão de provas anteriores, tá? De provas anteriores. Só que às vezes as questões de provas anteriores do código, você não vai achar tantas questões. E esse é um grande problema de concursos municipais, que você não tem muito conteúdo, né, de concursos anteriores, tá? Eu passei por esse problema. Então, o que que eu fazia? Eu mesmo fazia a criação das questões para eu estudar. Isso dava um trabalho danado. Isso foi por volta de 2018, 17. Eu estava me preparando de forma muito ativa, né, para vários concursos, e tinha concurso que caía lá uma lei e não tinha para estudar. Então eu tirava o final de semana para elaborar as questões, né? Eu lia todo o conteúdo, depois eu tinha que elaborar as questões para mim mesmo. Olha só que dica, né? Mas você tem que saber resolver, você tem que saber elaborar as questões. Se você não souber, você acaba fazendo questão que não tem nada a ver, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai baixar a lei, depois vai resolver questões de provas anteriores, se tiver. No concurso de 2023 deve ter tem algumas questões, né? E depois que acabar essas questões, você vai resolver questões inéditas, tá? Você pode encontrar isso aqui em apostilas. Inclusive, vou deixar aqui abaixo no link da descrição alguns links para alguns materiais, tá? Inclusive a apostila de questões sobre o Código Tributário, tá bom? Mas só isso aqui é só um recadinho que eu já estou adiantando aqui, que eu ia falar depois, tá? Mas é uma dica para você já ir e anotando aí. Pessoal, vamos dar seguimento aqui. Nós temos essa lei aqui, a Lei 723 de 2022. Essa lei, ela trata sobre perturbação do sossego público. Então, ela traz várias regras lá que tanto o aplicador da lei deve seguir, também quanto a população, tá? Ela foi cobrada pelo cargo de fiscal de obras e dentro do conteúdo específico, certo? Vamos seguir. Temos a Lei 1000 de 2007. Essa lei ela fala sobre o plano diretor participativo. Ela foi cobrada dentro do conteúdo de conhecimento específico para os cargos de borracheiro.
Só um instantinho que eu acho que... Só um instantinho aqui, só para me ver aqui. Pessoal, vamos só... deixa eu apagar aqui, porque tem um pequeno erro que vamos corrigir. Vamos corrigir um pequeno erro aqui, porque essa lei aqui, Lei 1000, que o plano diretor, ela não caiu para esses carros aqui, tá? Então, fica meio confuso e depois eu essa lei aqui, a Lei 1000 de 2007, ela trata sobre o plano diretor participativo do município de Primavera do Leste. Ela caiu para o cargo de fiscal de obras e postura dentro do conteúdo específico. Perfeito? Essa Lei 1007, ela trata sobre o Código Ambiental, ou Código do Meio Ambiente do município de Primavera, e ela foi cobrada para diversos cargos, né, gente? Principalmente cargos operacionais e cargos técnicos, né? E ela caiu dentro do conteúdo específico. E aqui nós temos os cargos aqui, ó. No cargo de borracheiro, coveiro, lubrificador, mecânico, motorista categoria D, motorista categoria E, motorista do transporte escolar, eletricista, maqueiro, operador de máquinas, e para operador de máquinas, ela caiu para todos os cargos de operador, tá? Concurso 2023, tinha vários cargos de operador de máquina. E aí, essa lei, ela caiu para todos esses cargos aqui, perfeito? Acho que eu não coloquei todos os cargos de forma individual, tá? Mas eu resumi e coloquei logo todos, porque ela caiu para todos, tá? Caiu também para o cargo de padeiro e agente de trânsito, almoxarife, fiscal sanitário, técnico agrícola e técnico em meio ambiente. Caiu também para arquiteto, biólogo, engenheiro agrônomo e engenheiro ambiental. Perfeito? Então veja, essa lei aqui é importante, né? Essa lei aqui, né? Uma lei que trata sobre o Código do Meio Ambiente. Então, assim, você que vai fazer alguma prova desses cargos aqui, já se prepare, porque você tem que ter esse código aí, você tem que saber de cor e salteado, ou seja, você tem que saber muito sobre ele, porque vai ser cobrado na prova e você vai precisar saber dele no dia a dia para você trabalhar, beleza? Nós temos essa outra lei municipal 2140 de 2022, que trata sobre a planta genérica e valores de IPTU. Então, essa lei aqui, ela caiu para o cargo de fiscal tributário dentro do conteúdo específico, certo? Vamos seguir. Nós temos essa outra lei aqui, a Lei 1142. É a lei que fala sobre a nota de serviço eletrônica. Ela foi cobrada aqui para o cargo de fiscal de obras e fiscal tributário, tá? Dentro do conteúdo específico também. Vamos seguindo. Nós temos essa lei aqui, 1944 de 2021, uma lei que trata sobre a liberdade econômica, tá? Uma lei que
ela trouxe ali uma flexibilidade para as empresas, né, de forma geral, para todos. Ela trouxe várias ideias ali no sentido de facilitar o desenvolvimento econômico, a liberdade econômica, a criação de negócios no município, tá? Uma lei muito boa, muito bacana, a leitura dela muito boa. E não é grande, tá? É uma lei pequena. Ela caiu para o cargo de fiscal de obras e também para o cargo de fiscal tributário, dentro do conteúdo específico. Nós temos aqui essa lei, que é a Lei Estadual número 5.014, de 1986. Essa aqui é uma lei importante. Não, todas são importantes, né? Mas essa aqui é uma lei que, se você vai fazer prova de concurso, de processo seletivo, de seletivo público, ou qualquer tipo de certame, você tem que saber essa lei aqui. Ela cai para todos os cargos, tá? E ela trata da criação do município de Primavera. Então, isso aqui, em prova de processo seletivo, nós temos aí, de acordo com os históricos, 3 seletivos por ano realizados pela prefeitura, e concurso, né? A cada 4 anos você tem um concurso aí, da mesma forma também, Câmara Municipal, de acordo com os históricos, você tem aproximadamente esse registro, né? De um concurso a cada 4 anos. E um detalhe, pessoal, um detalhe. Essa lei aqui, ela não vem explícita nos editais. Tá? Ela não vem. Eu até coloquei uma notinha aqui, tá? Ela nunca apareceu nos editais de concurso e nem de processo seletivo. Mas em todo concurso, ou seja, em toda prova de concurso de processo seletivo, já foi cobrado sobre essa lei. Então, veja, você vai ter que estudar essa lei. Gente, essa lei aqui é 3 artigos só, tá? 3 artigos, muito fácil. E ela cai ali dentro, ela caiu para todos os cargos, tá? Na parte de conhecimentos gerais, tá? Ela é cobrada ali dentro da parte de conhecimentos gerais, só como eu falei, não, ela não aparece lá no edital. Mas você tem que entender uma coisa. Veja, gente, tem coisa que é muito interpretativa. Se você vai fazer uma prova de concurso, de processo seletivo, de um município, e está lá no conteúdo programático, conhecimentos gerais do município. Gente, isso aqui é tudo. Tá? O examinador pode cobrar qualquer coisa dentro disso aqui. Ele pode cobrar justamente lá, por exemplo, quem foi o primeiro prefeito da cidade, né, o nome dele, quando que foi promulgada, que foi criada a lei que criou o município, como assim já foi cobrado em várias provas essas perguntas aí, entendeu? Sobre essa lei 5.014 que criou o município de Primavera em 1986, em 13 de maio de 1986. Então, fica atento aí, tá? Essas questões, essa lei é muito fácil, muito simples. Você dá uma lida nela ali, pronto. Você já vai acertar todo tipo de questão que perguntar sobre ela, viu? Vamos seguir em frente. Só nós temos essa lei aqui, ó, Lei 704 de 2001. Essa lei é muito conhecida como o PCCS dos servidores, ou Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores, tá? Essa lei aqui, gente, ela não caiu no edital de 2023, tá? Também nunca vi caindo em outro edital. Mas eu quero que você tenha uma atenção especial, porque no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não, né? Tá tendo uma discussão não, na verdade, né? Foi montada uma comissão para criar, né? Criar um novo PCCS.
criar um novo PCCS para... Esse PCCS ele é antigo, né? Ele é uma lei bem antiga, e de lá para cá ela já sofreu várias alterações. E em 2025, o prefeito Sérgio Manique autorizou a criação de uma comissão para ajustar esse PCCS, criar um novo PCCS, tá? E pode ser, gente, que o examinador venha cobrar alguma coisa sobre isso. Então, o examinador, ele não quer nem saber o que você está estudando ou não, entendeu? Ele não quer saber se você está atento para esse novo PCCS que está sendo construído. Ele quer saber, ele quer fazer a questão dele lá. E aí, meu amigo, se você souber responder, é problema seu. Se você também não souber responder, não é problema dele. Então, fique atento, viu? Fique atento, porque, veja, se tem alguma coisa perguntando sobre o novo PCCS, você tem que saber, tá? Eu não sei se no momento em que você for fazer a sua prova, se o novo PCCS que está sendo discutido e montado pela comissão formada em 2025, eu não sei se quando você for fazer a sua prova, se ele já está pronto ou não, se ele está em vigor ou não. Então, fica atento a isso aí, tá? Fique atento. Então, tem essa atenção especial aí. Tem mais uma lei aqui, gente do céu. Lei 839 de 2024. Essa lei aqui, ó, ela trata sobre o sistema municipal de ensino do município de Primavera do Leste. Eu não vi essa lei também cair na prova, no edital do concurso de 2023, tá? Mas eu chamo a atenção para você, porque a nível nacional nós temos a LDB, certo? A Lei Geral, LDB, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Então, na área municipal nós temos essa lei aqui. Tá? Muita coisa que está na LDB também está aqui. Mas às vezes não. No sistema municipal tem coisas que na LDB não tem, tá? Talvez o Mauro pode querer perguntar justamente isso que não tem na LDB, porque a LDB, maioria não, né? Todo mundo que estuda para concurso na área da educação cobra LDB e o pessoal está muito afinado na LDB, né? Mas uma questão sobre o sistema municipal de ensino, você tem que estar atento aí, tá? Essa lei, ela não caiu, não apareceu no concurso de 2023, realizado pela prefeitura. Mas fique atento aí, se você estiver fazendo concurso na área da educação, isso aí pode ser cobrado. E é melhor você estudar o quanto antes, beleza? É uma lei boa de estudar, a leitura é muito boa. Vamos chegando aqui no final, hein, gente? Eu preparei aqui algumas dicas aqui para vocês, tá? Umas dicas aqui para fechar aqui a nossa videoaula, viu? Dicas de estratégia de estudo. Primeira coisa que você vai fazer, né, pessoal? Ó, antes da publicação do edital. Vamos dizer que você está se preparando aí e não tem edital publicado. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar essas leis. Porque ela cai independentemente da publicação do edital ou não. Antes da publicação ou depois, essas leis elas vão ser exigidas porque elas estão praticamente atreladas ao cargo, né? Então, o que você vai fazer? Aproveita para estudar essas leis. Tá? Você já sabe qual que é o cargo que você vai estudar. Então, você sabe que aquele cargo ele vai ser cobrado língua portuguesa, um monte de coisa, informática e as leis. Então, estude esse conteúdo, porque você não vai perder tempo, tá?
Então, o que você vai fazer? Você vai baixar essa lei, eu vou te mostrar daqui a pouquinho o site. Depois de baixar, você vai ler essa lei, vai ler toda a lei, tá? Não vai ler por parte, não. Você lê uma parte, lê e depois lê o restante. Quando você lê, você vai ter uma noção geral. Tá? E depois, você vai fazer o quê? Você vai resolver questões desse conteúdo. Nós estamos falando aqui de legislação, tá? Mas isso vale para qualquer outro conteúdo. Mas no caso das leis, você vai baixar, depois você vai ler, depois resolver questões. Esse é o rito que você vai seguir. Ah, tá. E as questões, você vai resolver quais? Você vai resolver questões da prova do cargo, do concurso anterior, ou de outras provas do mesmo cargo, de outros concursos que ocorreu, tá? E depois você vai resolver questões inéditas. Porque às vezes, pessoal, você vai resolver, pegar as questões da prova do último cargo, você vai ver lá que vai ter poucas questões. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar sem resolver questões? Não, você vai resolver questões inéditas. E vai também fazer simulados. Deixa-me só aproveitar aqui e trazer para você que a diferença entre você fazer simulado, que não é o tema aqui da aula, tá? Mas eu vou aproveitar aqui para a gente tocar nesse assunto aqui, porque é muito importante, e para que você preste muita atenção. Então, vou falar sobre esses dois pontos aqui. Ó. Pessoal, o objetivo de você resolver a questão, você leu o conteúdo, você assistiu uma videoaula, qual que é o primeiro objetivo de você ter que resolver questões? É fixar na sua cabeça o conteúdo que você leu, o conteúdo que você assistiu na videoaula, perfeito? Porque você nunca vai conseguir decorar uma lei, e não é o objetivo decorar a lei e nenhum outro conteúdo. O objetivo é entender. Então você leu o conteúdo, baixou o conteúdo, leu, agora você tem uma noção geral, certo? Agora você vai para resolver as questões. Para quê? Para fixar na sua cabeça aquilo que você leu ou assistiu, perfeito? Número 2, por que eu vou fazer simulado? Por que eu vou fazer simulado? Pessoal, o simulado é o seguinte, a ideia do simulado, entre outras, é para você se aprofundar em um determinado assunto. O simulado, ele vai medir o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento naquela disciplina, por exemplo, em uma lei, ou em uma parte da lei, ou em um assunto, ou em um tema daquela lei, ou de qualquer outro conteúdo que você estiver estudando. Então, o simulado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós estávamos falando aqui daquela lei 5.014, né? Uma lei que criou o município de Primavera do Leste. Então, por exemplo, eu falei para você que a lei ela tem 3 artigos, bem curtinha. Então, você sentou ali em 20 minutinhos, você leu aquela lei, correto? O que você vai fazer? Você vai voltar e ler a lei de novo? Não. Você vai fazer o quê? Resolver questões. Só que, embora essa lei ela seja pequena, ela fala sobre muitas coisas. Mas, inicialmente, você pode resolver questões de toda a lei. Por exemplo, você pode resolver uma bateria com 50 questões sobre aquela lei, tudo misturado, entendeu? De todos os assuntos. Ah, tá, mas agora vamos dizer que você já resolveu bastante questões, você está muito bom, indo muito bem. Agora você vai fazer um simulado. Pessoal, aquela lei 5.014, ela fala sobre o quê? Por exemplo, um assunto aqui, ó. Desmembramento do município. Esse aqui é um assunto, certo? Mas nós temos outro assunto que é sobre o quê? Os limites, divisas, né, do município. Limites territoriais. São assuntos diferentes, você viu?
Então, o simulado, ele serve para quê? Para você se aprofundar nos assuntos. Vamos dizer, por exemplo, você fez 50 questões aqui de toda a lei 5.014, certo? 50 questões. Aí você falou, não, quer saber, eu quero fazer um simulado. Estou dando um exemplo aqui, viu, gente? Você pode aplicar para qualquer outra situação. Vou fazer um simulado aqui sobre o desmembramento do município de Primavera. Então você vai fazer aqui, por exemplo, um simulado 1 com quantas? Você vai pegar 20 questões. E você vai fazer pá, pá, pá. E você viu daquele simulado, você acertou 10 e errou 10. Fala, opa, estou 50%. Aí você deu uma olhadinha lá nas questões que você errou, nas 10, né? Falou, tá. Aí você vai ver porque que você errou. Aí você vai para o próximo simulado. Você faz mais um outro simulado com 20 questões. Agora aqui você não errou mais as 10, né? Agora você acertou o quê? Você acertou 15 e errou 5. Você fala, opa, errei menos. Aí você vai olhar 5, por que você errou? Então, você percebe aqui que a cada rodada do simulado, você vai melhorando. Então, é para isso que serve o simulado. Entre um dos objetivos é isso, tá? Agora, quando a gente vai falar aqui de resolver uma prova, a prova, pessoal, a prova, ela é o objetivo de você pegar uma prova, por exemplo, de um cargo anterior, é que você vai lidar quase com a situação real daquilo que você iria enfrentar no dia da sua prova, tá? Porque se você pega uma prova, por exemplo, e vai resolver ela, você tem que parar, certo? Você tem que ficar ali umas 3 horas ali isolado, porque a prova é como se fosse uma simulação real da prova que, ou seja, resolver uma prova do concurso anterior, ou do cargo anterior, ou até mesmo de um outro concurso, caso você não tenha encontrado prova aí do concurso da sua cidade. Então, quando você vai precisar sentar e ficar ali, resolvendo aquela prova, depois você tem que passar as questões para o gabarito, e aí, quando você termina, você vai conferir. Então, a prova, ela te aproxima daquilo que você, ou seja, a resolução de uma prova anterior, ela vai te aproximar daquilo que você vai encontrar no dia da sua prova de verdade, entendeu? Mas, se você partir aqui para fazer a prova, pulando essas etapas aqui, você pode se frustrar, tá? Então, a ideia é você leu a lei, você leu o conteúdo, opa, entendeu já, tem uma boa noção geral, agora vai resolver um monte de questões, vai resolver bastante. Depois você fala, não, agora eu já estou bom, agora vou fazer alguns simulados. Então você vai fazer simulado, gente, por temas, por assuntos. Se você quiser fazer um simulado geral também, você pode fazer, não tem problema nenhum. A vantagem é que o simulado você consegue separando as questões, né? Por assuntos, por temas. Tá? Você pode fazer um simulado com 50 questões ali, só do desmembramento, com 20 questões só sobre o desmembramento. E eu estou dando só um exemplo, tá, gente? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente finalizar. Essa aula aqui está bem grande já, hein? Ah, tá. Onde encontrar as leis? Pessoal, você vai encontrar as leis que eu mencionei aqui nesse site aqui, tá? Se você tiver uma caneta aí, um lápis, ou não tiver, pausa o vídeo e arruma uma caneta e você vai anotar esse site aqui, ó. leis.org.br. Ou também você vai encontrar leismunicipais.com.br. Mas nesse site leis.org.br é para onde foi migrado essas leis municipais, tá? E aí, a vantagem é que você, acessando esse site aqui, você vai encontrar leis atualizadas, tá? Você vai encontrar lei atualizada.
Então, aqui, nesse site aqui, independentemente do concurso que você está se preparando, é aqui nesse site que você vai encontrar aí uma base, tá? Para você encontrar essas leis, para você estudar de forma atualizada, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tá, só aqui para a gente encerrar aqui, pessoal. Eu já tinha mencionado antes, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para alguns materiais, tá? Apostila de exercícios, tá? Provas anteriores e outros conteúdos aí, tá? Que são úteis para você que está se preparando para o concurso. E se você tiver alguma dúvida, você pode também enviar no WhatsApp, que está na descrição, tá? Alguma dúvida sobre algum material, ou alguma dúvida sobre preparação, sobre planejamento de estudo, você pode mandar direto no WhatsApp, que aí é possível ver com mais rapidez, mas também você pode deixar sua dúvida nos comentários aí, tá? E no mais, pessoal, eu vou desejar boa sorte nos estudos para você, tá? E que você tenha muita persistência aí e que você possa, opa, voltar aqui, que você possa se dedicar e passar aí no seu próximo concurso, tá? Meu nome é Henrique Salomão, se você precisar de mim, precisar do meu apoio, da minha ajuda, é só você mandar uma mensagem aqui no WhatsApp ou também deixar aqui nos comentários, tá? Que eu volto aqui e irei responder. No mais, eu agradeço aqui pelo seu tempo. Nossa aula foi 1 hora e pouquinho, né? E eu desejo muito boa sorte, tá? Se você precisar de conteúdo para estudar, acesse aqui na descrição. Vou deixar alguns links para alguns conteúdos, tá? E se você verificar lá que tem links para conteúdo que não é o que você precisa, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp e falar qual que é o conteúdo que você precisa e aproveitar para você se preparar enquanto você tem tempo, né? Enquanto o edital não foi publicado, tá? Esse é o melhor momento para você se preparar, é antes da publicação do edital, porque aí você vai ter tempo, você não vai ter aquele estresse todo, porque quando o edital é publicado, você tem um curto espaço de tempo ali, e aí você tem que meio que correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás do tempo. Então, caso você esteja se preparando aí para um concurso, tanto aqui de Primavera do Leste, como também de um outro município, né? Esse conteúdo que está na internet aqui, então qualquer pessoa do Brasil inteiro pode assistir. Então, a dica é o seguinte: se prepare com antecedência, tá? Porque muita gente deixa para se preparar quando o edital é publicado. Então, se você se preparar antes, nem que seja um pouquinho só, você já vai estar na frente de muita gente, tá? Às vezes nós temos uma ideia de que está todo mundo estudando, que está todo mundo lutando, estudando. Mas, gente, mas isso não é verdade, tá? São poucas pessoas que de fato estão estudando seriamente. A maioria está ali achando que quando o edital for publicado, ela vai lá se inscrever e vai lá fazer a prova e as coisas vão cair do céu, vai ficar tudo bem. Muita gente não sabe que ela tem que estudar, que ela tem que ir no dia da prova ler a questão e acertar a questão. Ali não tem golpe de sorte não, gente. Você tem que estudar antes. Você tem que se preparar antes, tá certo? Então aproveita aí, se você depois você pode voltar nessa aula de novo e repetir novamente, né? Estudar, assistir novamente, caso você tenha ficado com dúvida, né? Mas procurei explicar de maneira mais didática possível. Mas se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre algum material de estudo, porque o conteúdo que está no edital você tem que estudar, tá? Não cometa o erro de menosprezar algum conteúdo que está lá no edital. Nunca faça isso, tá? Veja,
eu vou aproveitar aqui para mais 2 minutos aqui para falar sobre isso aqui, tá? E você que está começando, você que não tem muita experiência em concurso, em aprovação, se você não tiver orientado por especialista, por alguém que conhece, não corra o erro de deixar uma parte do conteúdo do edital sem estudar, somente porque você ouviu alguém dizer que aquilo não cai em prova, tá? Você só deve levar em consideração a opinião de alguém se essa pessoa for um especialista e se essa pessoa souber da sua realidade, do concurso que você está se preparando, do cargo que você está se preparando. Essa pessoa tem que ter conhecimento histórico dos editais anteriores, de concursos anteriores, de provas anteriores, tá? Então, você não cometa o erro de menosprezar um conteúdo que está lá no seu edital, tá certo? Não faça isso. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que se planejar, se organizar para que você possa estudar o conteúdo e poder acertar as questões no dia de sua prova. Porque se você deixa um conteúdo sem estudar, deixa um assunto sem estudar, e se esse assunto cair no dia da sua prova, você vai culpar quem? Não dá para culpar ninguém. Porque quem perdeu a oportunidade de mudar de vida foi você. Então não faça isso, tá? Então procure se estudar e se preparar, se planejar com antecedência, para que assim você possa se organizar e durante a semana, durante o mês, você estudar todos os assuntos, tá? Mas se você não souber fazer isso, mais uma vez vou deixar o contato aqui nos comentários aí, na descrição do vídeo. E você pode mandar uma mensagem para mim, caso também você queira montar o seu planejamento de estudo, tá bom, gente? Mais uma vez aqui eu agradeço pelo seu tempo e desejo muito sucesso para você. Até mais.